Olá, meu nome é Marta Marcondes, eu sou bióloga, professora e pesquisadora da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e coordenadora do projeto IPH, Índice de Poluentes Hídricos. Oi, eu sou a Renata, eu sou biomédica, sou pesquisadora aqui no laboratório do projeto IPH também. Oi, eu sou a Camila, estudante de biomedicina e também faço parte do projeto IPH. O nosso trabalho, ele tem como foco o eixo temático poluição e tratamento de águas urbanas, e nós vamos falar diretamente sobre o impacto da poluição do reservatório Billings relacionado à mortandade de peixes. Olá, meu nome é Camila e vou falar um pouco sobre o reservatório Billings. Esse reservatório está localizado na região metropolitana de São Paulo e possui aproximadamente 127 km² e é dividido em 8 compartimentos. Ele desempenha um papel crucial no abastecimento de milhões de pessoas, além de contribuir para a geração de energia hidrelétrica e a preservação da biodiversidade local. Porém, desde a década de 1940, ele está sofrendo com diversas ameaças. A urbanização descontrolada e a transferência de águas do rio Tietê agravam diversos problemas, como a eutrofização, que favorece a proliferação das algas, e a contaminação com resíduos industriais, agrícolas e domésticos. Esses fatores têm gerado vários episódios graves, como mortandade de peixes perto do Rio Grande da Serra, o que acionou ao projeto IPH, Índice de Poluentes Hídricos, a ir e realizar as coletas para posteriormente realizar as análises e ver a contaminação presente nessa água. O episódio evidencia a gravidade da contaminação e reforça a necessidade da preservação do ecossistema e para garantir a qualidade da água. Com base nesse contexto, definimos os seguintes objetivos para o nosso estudo. Primeiro é avaliar a qualidade da água do braço do Rio Grande, um dos compartimentos mais importantes da Billings, especialmente na região do Rio Grande da Serra. Segundo é identificar as principais fontes de contaminação, como despejo de resíduos industriais e esgoto doméstico, e analisar a presença de contaminantes físicos, químicos e microbiológicos. Terceiro, entender como essa poluição afeta a biodiversidade aquática, em especial os peixes, e também como afeta indiretamente a saúde da população que depende desse reservatório. Nosso objetivo final é dar informações que ajudem a promover estratégias de preservação e proteção desse local e garantir a qualidade da água, assim como da biodiversidade local e das comunidades que dependem desse reservatório, assim como promover a sustentabilidade ambiental e a qualidade de vida das populações locais. Para alcançar esses objetivos, realizamos o estudo em 3 etapas principais. A primeira etapa é a seleção dos locais de coleta. Escolhemos 3 pontos estratégicos no braço do Rio Grande: o Parque Águas da Billings, Rio Grande da Serra e o Parque Estoril. Esses 3 pontos foram escolhidos por sua relevância no abastecimento de água e pelo impacto ambiental notável, como a mortandade de peixes. A segunda etapa foi a coleta e o armazenamento das amostras. As amostras de água foram coletadas em tubos Falcon de 50 ml esterilizados, tanto na superfície quanto no fundo de alguns pontos. Após isso, elas foram identificadas corretamente de acordo com os locais de coleta e armazenadas em caixas refrigeradas para manter a integridade dos dados. A terceira etapa foram as análises laboratoriais. Após a coleta, as caixas refrigeradas foram direcionadas ao Laboratório de Análise Ambiental da USCS e, assim, foram realizadas 2 análises principais, as físico-químicas, que mediram parâmetros como turbidez, pH, nitrito, nitrato, metais pesados como ferro e cobre, entre outros. Essas análises seguem os critérios da Resolução CONAMA 357 de 2005, que estabelece os limites para os corpos de água classe 2. E as análises microbiológicas identificaram bactérias patogênicas como Escherichia coli, Salmonella e Shigella. Essas são derivadas de contaminação por esgoto doméstico e representam risco à saúde humana. É importante destacar que o braço do Rio Grande tem uma função estratégica no sistema Billings. Ele abastece cidades como Santo André, São Bernardo do Campo e Diadema, além de servir como reservatório para o sistema Alto Tietê. Esses contaminantes afetam a biodiversidade, causam a mortandade de peixes e afetam a saúde pública das populações que se abastecem por esse reservatório. A análise desses problemas é essencial para orientar políticas públicas e promover ações de conscientização ambiental. Com isso, concluímos a introdução e a metodologia do nosso trabalho. Passo agora a palavra para a próxima apresentadora, que irá detalhar os resultados obtidos e o impacto da poluição nesse local. Muito obrigada! Olá, eu vim trazer os resultados que obtivemos durante as análises dos nossos estudos. Nós analisamos os parâmetros físico-químicos, microbiológicos e alguns plásticos encontrados durante as nossas coletas. Iniciando com os parâmetros físico-químicos, começaremos com a turbidez, que é um indicador de partículas suspensas na água. De acordo com a Resolução CONAMA 357 de 2005, o limite para rios de classe 2, que é o reservatório da Billings, é de 100 NTU.
Sendo assim, nenhuma das nossas amostras ultrapassaram esse limite, dizendo que, por si só, a turbidez não é um problema. Passando para o pH, que analisa a acidez e a alcalinidade da água, o limite é de 6 a 8, para corpos de água classe 2. A maioria das nossas análises estavam dentro desse limite, exceto o ponto 2 e 3 da superfície do braço do Rio Grande, que apresentaram níveis elevados, sendo assim, indicando a presença de possíveis alterações químicas, como despejo de substâncias ácidas ou alcalinas naquela região. Passamos para a amônia, que é um parâmetro essencial para identificar a contaminação por esgoto doméstico. Os resultados mostram que todos os pontos estão abaixo de 3,7 microgramas por litro, ao limite estabelecido como pH 7,5. Esses resultados indicam uma melhora relacionada a coletas anteriores nesse mesmo ponto. Já o nitrito e o nitrato, eles indicam contaminação recente e ao longo prazo de matérias orgânicas. O nitrito possui um limite de 1,0 micrograma por litro, que foi encontrado dentro dos padrões. O nitrato possui um limite de 10 microgramas por litro e também foi encontrado dentro dos padrões. Isso indica que há um crescimento controlado de matéria orgânica, mas não quer dizer que não temos que continuar monitorando. Já os metais pesados, como o cobre e o cromo hexavalente, são tóxicos em altas quantidades. O cobre foi detectado acima do limite de 0,05 microgramas por litro, em amostras do Parque Águas da Billings, no ponto 2. Assim, ele indica a contaminação provável de indústrias e da parte agrícola da área. O cromo hexavalente, embora tóxico, não foi encontrado fora dos limites nas amostras. Já o fosfato apresentou níveis elevados nas amostras, ultrapassando o seu limite de 0,1 microgramas por litro, nos pontos do Parque Água da Billings 2 e no braço Rio Grande 4 fundo. Esse excesso causa eutrofização e promove o crescimento excessivo de algas, levando à deteriorização da qualidade da água. Falando sobre o sulfeto e o sulfato foi encontrado dentro dos limites de 250 microgramas por litro, na maioria das amostras, exceto no ponto 1 e 3 do fundo do braço do Rio Grande. Esses pontos apresentaram concentrações elevadas, acima de 300 microgramas por litro. O sulfeto encontrado também em níveis alarmantes, e isso diz que há poluição. Já nas análises microbiológicas, nossos resultados revelaram que há uma contaminação preocupante. De acordo também com a CONAMA 357 de 2005, o limite de unidades formadoras de colônia é de 1000 UFC a cada 100 ml. Nas amostras do Parque Estoril do ponto 2 foram detectadas 1083 UFCs a cada 100 ml, superando o limite e indicando contaminação fecal recente. Isso sugere que há despejos não tratados sendo jogados nesse ponto e podem afetar tanto a fauna aquática quanto a saúde humana. As bactérias detectadas nesses pontos que analisamos foi a Escherichia coli, a Shigella, a Salmonella, a Klebsiella e a Pseudomonas. Todas elas estão associadas a doenças gastrointestinais e de risco à saúde humana. Esses resultados que nós obtivemos indicam que o crescimento microbiológico, a contaminação microbiológica, é muito preocupante no reservatório Billings. Entrando na parte dos plásticos encontrados durante as nossas análises, foram encontrados plásticos feitos de polietileno de alta densidade, tanto nas nossas amostras coletadas quanto no intestino dos peixes. Este plástico ele é muito usado na atividade industrial, e quando em contato com a fauna aquática pode causar o bloqueio intestinal dos peixes e libera toxinas na cadeia alimentar. Olá! Para concluir o nosso trabalho, eu acho que é importante a gente determinar o seguinte: essa mortandade de peixes que ocorreu no braço do Rio Grande do reservatório Billings, ela não foi pontual. Nos anos anteriores de 2023, 2022 e 2021, nós já tivemos morte desses animais, inclusive até animais das mesmas espécies e de outras espécies, lá a montante do rio, ou seja, muito próximo das nascentes e dentro do município de Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires. Acreditamos que essa mancha de poluição que causou a morte desses animais em outras ocasiões, ela deve ter chegado ao braço do Rio Grande, que dista aí mais ou menos de 8 quilômetros do ponto onde houve a mortandade nos outros anos, tá? Então, com os dados que nós conseguimos, tanto de poluentes como metais pesados, ou mesmo poluentes atmosféricos como sulfetos e sulfatos, nós acreditamos que todo esse material, ele se concentrou no braço do Rio Grande e num episódio, inclusive de mudança de temperatura, ou mesmo de mudança do ritmo dessa água, né, para o braço do Rio Grande,
nós tenhamos concentrado esses poluentes e que isso levou à mortandade desses peixes. É interessante, vale lembrar, que os peixes que morreram no braço do Rio Grande, eles fazem parte de uma única espécie. Nós não vimos espécies diferentes, ou seja, foi uma única espécie que acabou morrendo nesse local. Só que a quantidade de animais que morreu foi uma quantidade muito grande. As pessoas que fizeram a retirada desses animais nas margens do reservatório Billings, tanto do lado do Parque Estadual Águas da Billings, como do lado do Parque do Estoril, que é um parque municipal, foi aproximadamente 1 tonelada, 1,5 toneladas de peixes que acabaram morrendo por conta disso. Então, que conclusão que nós chegamos, né? Que a mancha de poluição que veio do montante, né, lá do montante do rio, acabou chegando até o local onde fica represada essa água e num episódio mais, assim, um episódio muito mais agressivo, essa mancha acabou matando esses animais. Nós acreditamos também que um braço do Rodonel Mário Covas, ele passa muito próximo das áreas onde nós encontramos esses animais mortos. Então, com certeza, né, muito material que vem pelas chuvas, etc., acaba chegando para dentro do reservatório. E nós sabemos que sulfetos e sulfatos, eles são provenientes de poluição atmosférica, e isso também contribuiu. Na realidade, são vários fatores que contribuíram para a mortandade desses peixes, tá? Então, fator número 1 é essa questão dos poluentes atmosféricos por conta tanto do braço do Rodonel Mário Covas como da rodovia Anchieta, que são duas grandes rodovias que passam muitos caminhões e veículos, o tráfego ali é muito intenso, então nós temos uma quantidade de material particulado e poluentes atmosféricos que acabam chegando no reservatório. Possibilidade número 2, a mancha de poluição que vem do Rio Grande, que forma o braço do Rio Grande, em episódios anteriores. Então, essa poluição que vem do quê? Vem com os plásticos, os pellets, que nós mostramos aqui para vocês, que foram encontrados nos intestinos desses peixes. Nós temos também metais pesados, como cromo, por exemplo, que também veio, né? Isso é oriundo do quê, gente? De processos industriais. Então, nós acreditamos que lá no montante do rio, né? Nós temos o quê, gente? Nós temos essa mancha de poluição. E nós acreditamos também que todo o processo de ocupação daquelas áreas, onde nós comprovamos isso com os grupos de bactérias que são oriundas de esgoto doméstico não tratado, isso também afetou a qualidade de vida desses peixes. São 3 fatores extremamente importantes, são fatores que devem ser levados em consideração pelas políticas públicas de preservação. Haja vista que o braço do Rio Grande é um braço de onde a nossa Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo faz captação de água para o abastecimento público da região do ABC, que abastece mais ou menos cerca de 1,5 milhão de pessoas na região do ABC, e que isso deve ser levado em consideração por conta de todo o problema que é você ter uma quantidade muito grande de poluentes nessa água. O tratamento dessa água, ele acaba encarecendo por conta disso. Então, nós concluímos que o ideal para que nós tenhamos nessa região é um processo todo de políticas públicas de preservação dessas áreas de mananciais, obedecendo o que diz a lei específica da Billings, que nós temos, né, o reservatório Billings tem uma lei específica que prevê tanto a preservação como também a recuperação dessas áreas de mananciais. Sem as ações integradas dos municípios, principalmente os municípios de São Bernardo do Campo, Santo André, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, nós não vamos conseguir manter por muito tempo a qualidade, né, dessa água que é utilizada para o abastecimento público.